Para uma terapeuta formada, então eu conheço um pouco de óleos essenciais, procuro sempre estar melhorando a cada dia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos óleos aqui da Buckingham, que aliás estão aqui do meu lado. Ó, a gente vai falar de cada um deles. Eu vou usar eles aqui para vocês verem, tá? Bom, gente, vamos lá. O que é um óleo essencial? Antes da gente entrar aqui na primeira tela. O óleo essencial, ele é a parte mais nobre da planta, tá? Então, imaginem vocês que aqui dentro desse frasco do Relax, ele tem um blend de vários óleos essenciais, sendo que um deles é o lavanda, tá? Imaginam vocês que uma gota de lavanda equivale a mais ou menos umas 40, 50 xícaras de chá. Uma gota. Então, lógico, cada planta tem um tipo de extração diferente, cada um vem de uma parte do mundo, depende muito do óleo específico, tá? Mas isso é o óleo essencial. Ele é extraído da planta, dependendo da forma de extração dele, feito o óleo e nós utilizamos a melhor parte, que é o que fica aqui dentro do vidrinho, tá bom? Eu acredito que depois, quando a gente entrou na pandemia, eu costumo dizer que sempre tem um lado bom das coisas. E no caso específico da pandemia, a gente começou a olhar muito para nós. Nós, eu digo nosso emocional, tá, gente? A nossa saúde mental, que era até então, por incrível que pareça, era um tabu. Então, a pandemia fez com que a gente olhasse para a gente, que a gente visse que não só nós, mas muitas pessoas, por causa do confinamento, acabaram tendo crises de ansiedade, acabaram ficando deprimidas, acabaram sofrendo algum tipo de problema, não só emocional, como físico. Então, os nossos óleos e os óleos essenciais de um modo geral, eles entram muito nisso, tá? Para um suporte para poder melhorar o nosso dia a dia, fazer com que as coisas fiquem menos pesadas. Não sou eu, Daniele, falando, é a Organização Mundial da Saúde, tá? Isso é um dado, é um fato. Então, de acordo com eles, a população brasileira é a mais deprimida da América Latina. Obviamente, porque a gente tem 200 milhões de habitantes, 220, né, se não me engano. Então, por causa do tamanho do nosso país da população, a gente tem, sim, é o país mais deprimido da América Latina. Ela diz que o Brasil é o país que tem a maior incidência de transtornos de ansiedade. Isso é um fato. Aliás, a maioria das pessoas, tá, gente, tem uma ansiedade generalizada ou algum tipo de transtorno de ansiedade e não sabe. Ela acha que ela é só uma pessoa estressada. Então, aumentou o público, as pessoas que queriam procurar soluções naturais, procurar soluções em que não precisasse tomar um remédio, tarja preta, por exemplo, para poder controlar uma crise de ansiedade. E eu costumo dizer sempre para todo mundo que óleo essencial devia ser disponibilizado no SUS, porque o bem que ele faz e o fato de que ele pode ser usado e quase não tem contraindicações, eu vou falar só mais para frente, as pessoas estão procurando por coisas naturais, isso é um fato, já faz tempo. Mas depois, pós-pandemia, esse número subiu assim, ele disparou em 123%, tá? Se você procurar, se você colocar no Google, vocês vão ver. Então, qual é o objetivo principal da Buckingham? E aí eu digo a respeito dos óleos específicos. O objetivo é fornecer para vocês uma ferramenta, eu vou dizer assim, que ele dê um booster na sua vida em relação à melhora como um todo. Tanto que são vários os blends, tá? Tem um para respiração, tem um para relaxamento, tem um para adaptação, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Mas a ideia é que a solução natural que as pessoas tanto procurem, que nós
possamos oferecer para elas. Muita gente me pergunta, mas como que o óleo essencial funciona? Por que ele funciona tanto e tão rápido? Se você pega, coloca uma gota, não sei se vai dar para vocês verem aí, tá? Você esfrega na sua mão, vou até tirar o óculos. Você esfrega na sua mão e inspira pelo nariz assim, ó. Pode ser 2 ou 3 vezes, tá, gente? Ou enquanto vocês estiverem sentindo o cheiro aqui. Quando você faz isso, ele entra pelo nariz e ele vai até uma parte do cérebro que chama sistema límbico. Esse sistema límbico, ele é o responsável pelo controle, não só das nossas emoções, da nossa parte psicológica, como da nossa parte física, tá? Então, por que os óleos essenciais funcionam tanto? Porque você inspirando até o sistema límbico identificar, são só 20 segundos. Em 20 segundos, o teu cérebro já sabe exatamente aonde ele tem que agir. No caso aqui do Energy, eu quero um pouco mais de energia. Eu estou me sentindo cansada por causa do meu dia. E o meu dia ainda não acabou. Ele ainda vai até meia-noite, 1 hora, pelo visto. Então, ele sabe, o nosso corpo é autossuficiente para identificar que eu preciso de mais energia, tá? Então, ele faz assim, 20 segundos o cérebro identifica e em 2 minutos ele entra na corrente sanguínea. Quando ele está na corrente sanguínea, ele repassa no corpo todo e faz aquilo que ele tem que fazer. Os óleos essenciais, eles têm esse poder, isso não sou eu que estou dizendo, é cientificamente comprovado, tá? Eles levam 20 segundos para chegar no sistema límbico, o cérebro identifica, 2 minutos está na corrente sanguínea fazendo o efeito que precisa. Por isso que um relax, por exemplo, aqui ó, relax, ele é maravilhoso para quando você está estressado no seu dia a dia durante o dia. Não significa que você vai pingar uma gotinha na sua mão, inspirar e vai dormir, tá, gente? Mas vai diminuir, sabe aquela ansiedade, aquele estresse, aquele negócio que te deixa até meio ofegante? É isso. O sistema límbico é através da respiração. E tem também a absorção pela pele, tá, gente? Isso aqui, ó, é um óleo carreador. É um óleo de girassol, na verdade. Eu prefiro porque o óleo de girassol ele não tem cheiro, ele é inodoro. Então, quando eu vou fazer um uso tópico, eu uso ele. Mas pode ser óleo de coco, semente de uva, qualquer óleo. E vou explicar por quê. O óleo essencial, ele é muito volátil. O que isso significa? Quando você está inspirando, você vai ver que na terceira vez ou quarta vez que você está inspirando, o cheiro já diminui. Porque ele é tão volátil que ele sai pelo ar em segundos. Então, para fazer efeito pela pele, você precisa ter um óleo carreador para que dê tempo da tua pele absorver, abrir os poros para poder entrar e fazer o efeito. Isso. Pode fazer uso tópico? Deve. Só usa o óleo carreador, porque senão você vai estar desperdiçando as gotinhas que estão aqui dentro. Então, o Relax, ele tem aqui um blend de lavanda, de cedro, camomila romana, lembrei, camomila romana, vetiver e fava de baunilha. Todos esses servem para várias coisas, mas a sinergia que eles causam, como são vários óleos, eles criam uma sinergia. E essa sinergia, no caso do Relax, ele serve para te manter mais calmo, para baixar o seu estresse, para que tenha assim, olha, eu estou muito estressado antes de uma entrevista, então eu vou iniciar para que meu coração, aquele nervoso, desacelere. Depois de um dia de trabalho, você pingar uma gotinha no seu travesseiro e dormir com um cheirinho, com aquilo fazendo efeito. Então, é para isso que ele meio que te livra das cobranças do dia a dia. A energia que a lavanda traz é essa energia de relaxamento. Vocês podem usar isso aqui quantas vezes vocês quiserem durante o dia. Não significa que você vá dormir. Não, olha, pus uma gotinha aqui, inspirei 3 vezes, dali 5 minutos eu dormi. Não.
vai acontecer de você ficar mais relaxado, mais centrado. Esse aqui é um óleo que você pode, inclusive, usar nas crianças antes de dormir. Crianças abaixo de 3 anos, pode usar uma gotinha. Se você achar, põe uma gotinha de óleo carreador que ele dá uma diluidinha e ele pode utilizar. Ou, se for uma criança muito, muito, muito agitada, você pode fazer o uso tópico. Você consegue fazer com que esse óleo, durante o dia, por incrível que pareça, ele está escrito aqui, ó, relax. Ele tem lavanda, ele tem fava de baunilha, ele tem camomila romana, tudo que diz para te relaxar. Mas, lembra que eu falei do citralimpo? Se você precisar, ele vai elevar o seu humor. Ele não vai te relaxar. O nosso corpo é uma máquina perfeita, tá, gente? Nós é que estragamos ele. Você pode usar uma gota do Relax, por exemplo, para elevar o seu humor. Ele vai fazer isso automaticamente, tá bom? O Respire Well, ele é o óleo. Eu vou aplicar ele porque eu não aguento. O meu já tá mais da metade que eu usei. Vida, gente, ó. Automaticamente ele abre. É uma coisa assim, é uma sensação muito boa. Todas as vezes que vocês forem inspirar os olhos, de preferência, inspirações profundas, tá? Que aí ele vai mais rápido, vocês aproveitam mais dos benefícios. Ele vai fazer com que as vias aéreas abram, tá? Então, o ar vai fluir melhor, o pulmão vai ficar mais livre. Pessoas que têm rinite, sinusite, faringite, laringite, todos os ites da vida, esse aqui. Pessoas que têm problemas de respiração, seja por má formação no pulmão, alguma coisa assim, pode usar. Pessoas que precisam, que tem, de repente estão assim com uma gripe, estão meio congestionadas, devem usar. Quando a pessoa está com gripe, seja Covid, um resfriado, alguma coisa que seja assim, esteja tomando um antibiótico, ou seja, febre e etc., nós temos aqui dentro eucalipto, hortelã-pimenta. Eu vou falar sobre os dois depois. Os outros depois. Vou focar nesses agora, tá? E melaleuca. O que significa isso? Eu falei para ele, pede para a Flávia passar ao longo da sua coluna. O nosso corpo, depois do nosso sistema límbico, tudo é a nossa coluna. Tanto que quando a gente faz tratamento de câncer, é a medula óssea que eles procuram para poder fazer atrás das células tronco, tá? Então, se a pessoa está muito congestionada, corpo dolorido, sabe? Aquela situação em que ela está deitada na cama, você pede para ela virar de lado, pega o óleo carreador se tiver, porque é bastante, coloca na proporção, eu diria, 10 gotas, 4 gotas, tá? Esfrega na mão e passa ao longo da coluna. Isso pode ser feito em criança, em adulto, sem problema nenhum. E atrás nos pulmões. Foi o que eu falei para ele. Ele pode passar na frente, passa atrás, inspira, mas passa ao longo da coluna. A melhora que ele teve foi, assim, muito mais rápida do que ele esperava. Por quê? O óleo de melaleuca, ele é antibacteriano. Então, ele vai fazer com que as bactérias, além de eliminar, elas não proliferem, vamos colocar assim. O eucalipto, ele é conhecido mundialmente por ser a folha. Se você pegar a folha e espremer e fizer assim, ó, você já sente o cheiro. Então, ele abre os pulmões. Imagina se você pegando as folhas e espremendo, ele já faz isso, imagina o óleo essencial dele. E a hortelã-pimenta serve para potencializar esses dois. Ele é maravilhoso para criança, para adulto, para idosos, qualquer pessoa, sem distinção.
Esse Relax e o Respire Well, eu diria que é obrigatório ter em casa. Respire Well é aquela coisa de, sabe quando a gente está assim, você pode usar ele também, porque ele vai abrir suas vias aéreas. O limão que tem na composição dele, que agora eu vou falar, ele tem cardamomo, ele tem limão, ele tem ravensara, ele tem, o que mais? A semente de cardamomo, já falei. A melaleuca, isso tudo, esse blend, essa sinergia faz com que abra suas vias aéreas e que você fique mais relaxado. E aí, se você usar os dois juntos, acabou. Meio caminho andado para todos os seus problemas de saúde, tá, gente? Pessoas que têm problemas com mudanças. Sabe quando a gente vai mudar para uma outra cidade e a gente fica com medo? Ai, será que eu vou conseguir emprego? Será que a casa lá é boa? Será que a gente fica com essas dúvidas? Esse é o óleo para isso. Em compensação, ele também é o óleo que crianças que têm autismo, eles têm na verdade, não é um problema. É que nós não conseguimos entender e eles não se fazem entender. Então, nós temos esse problema de comunicação. Esse óleo vai fazer com que essa criança se adapte às mudanças de uma forma melhor. Se você combinar o Relax, que tem a lavanda, com o Adapt Life, vai fazer com que essa transição seja muito mais fácil para eles. Se para a gente já é difícil, a gente mudar de casa, mudar de emprego, ter esse tipo de mudança, imagina com uma criança que tem algum tipo de problema como esse, tá? De novo, isso tudo veio para agregar, tá, gente? Em nenhum momento, vamos deixar bem claro, em nenhum momento eu estou dizendo, olha, gente, vamos usar o Relax e quem tomar remédio para dormir pode parar. De jeito nenhum, tá? É só para melhorar a qualidade de vida, até o ponto de você não precisar usar mais, segundo o seu médico, tá bom? O que que tem nele que faz ele, assim, ser tão maravilhoso? Ele tem óleo de laranja, de lavanda, copaíba, que é um anti-inflamatório maravilhoso. Ele tem hortelã verde, que é diferente de hortelã-pimenta, tá? Ele tem magnólia, ele tem alecrim, neroli. Qual é o diferencial dele? Adaptação. Aí você fala assim, mas não é importante. Não é importante. A gente tem que se adaptar todos os dias em várias coisas na nossa vida. Por exemplo, a gente sai, fura o pneu do carro. Eu não sei trocar o pneu. O que eu faço? Dá um pico de estresse. Você fala, meu Deus, eu não tenho seguro, não tenho das 124 horas, não sei trocar pneu. O que eu faço? Vai depender de uma outra pessoa. Você tem um pico de estresse tão grande que o cortisol faz um mal absurdo para o nosso organismo. O Adapt Life vai fazer com que esse cortisol não dispare. Então, parece pouco, mas não é. Entendeu? O cortisol no corpo, no nosso corpo, no corpo do ser humano, é o responsável por pegar as nossas células de defesa e fazer com que mate elas. Então, cada vez que a gente tem um pico de estresse, ou às vezes a gente vai no médico e o médico fala assim, é porque a tua imunidade está baixa. Isso é o cortisol. O modo de usar é o mesmo, inalando ou via toque. Aí na parte do corpo que você pode usar, qual é? Geralmente essa parte do peito aqui ou pulsos, tá? Lugares de pulsação, que é o lugar onde ele faz a ação mais rápida, tá? Pode passar, Flávio. Vocês podem ter certeza, tá? Que sensação de esgotamento mental, de perda de foco, de perda do que está acontecendo durante o dia, isso tudo passa com a Adapt Life também. Eu foquei mais no cortisol e esqueci de falar. Esgotamento mental é o Adapt Life, tá, gente? É aquela coisa de que você para e fala assim, meu Deus, não tá dando mais? É ele. Vamos lá. Fit Detox. Esse aqui. Esse é aquele óleo que todo mundo vai olhar e vai falar, não, acho que eu não vou usar ele, não. Então, eu vou direto no ponto de que nós mulheres, a gente sempre olha e fala assim,
pode estar linda, maravilhosa, olha, se sente muito bem, e aí a gente olha e fala, podia perder uns 2 quilinhos? Eu acho que eu tô meio inchada. Mulher tem dessas coisas, e se vocês disserem que não, vocês estão mentindo. Eu conheço porque eu sou assim, tá? Então, eu vou direto no que é importante. Gente, na brincadeira, esquece os 2 quilinhos. O Fit Detox, os óleos que tem aqui dentro vão fazer literalmente uma limpeza no seu organismo. Todo, como um todo. O que ele vai fazer? O óleo de laranja e o óleo de limão, eles vão fazer uma depuração do seu sangue. Tudo que é gordura, problema com triglicérides, colesterol, fígado, quem tem problema de vesícula, pedra no rim, infecção urinária, e olha, podia continuar aqui a noite inteira. Tudo que for para poder eliminar no seu corpo que está te fazendo mal, é o Fit Detox que vai fazer. Então, ele não é porque... Ele não pode ser subestimado, tá? As pessoas, lógico, ele é indicado para quem quer emagrecer? Sim, mas por quê? Porque ele vai estar fazendo uma limpeza de dentro para fora. Automaticamente você vai emagrecer. Então, o foco deve ser sempre esse, tá, gente? Não são pessoas que querem só perder peso. A pessoa que quer ficar saudável, ela tem que usar ele. Porque a gente, às vezes, faz um exame de sangue e dá lá um colesterol alterado. Usa ele. Pronto. Mas com constância, tá? Não é do dia para a noite. Vamos deixar bem claro isso. Então, qual é a diferença do Fit Detox? Ele vai agir diretamente na hemoglobina do sangue. Agindo na hemoglobina, ele vai fazer essa limpeza toda. Ah, e o que é excesso? Vai sair no xixi. Não se preocupe. É assim, parece um passe de mágica, é mais ou menos isso, tá bom? Ele pega a gordura, metaboliza e elimina. Então, quem tem problema de intestino preso e solto, ele também regula. Então, se você tem o intestino preso, ele vai fazer com que ele funcione de uma forma melhor. E se você tem ele solto, ele vai fazer com que tenha mais fibras e ele volte a funcionar da mesma forma, tá? A aplicação sempre é a mesma. Pode inspirar e pode passar punho, pescoço, pontos de pulsação. Sempre nesses pontos, tá? 3 a 4 gotas todos os olhos. Dani, quantas vezes eu posso usar o Fit Detox? Eu acho que 3 a 4 vezes por dia é o suficiente. Porque tem um óleozinho aqui dentro que chama gengibre, que ele é o óleo que faz com que o nosso metabolismo acelere. Então, o nosso metabolismo acelera, tem a depuração do sangue através da hemoglobina, eliminação através da urina e fezes, pessoa muito mais saudável e, obviamente, mais magra, tá? Então, uma criança que come, por exemplo, só fast food, ela pode usar, tá? Sempre com aquela moderação que eu falei. Equilibrate. Esse é o óleo que vai conectar. Equilibrate, ele é o óleo que vai te trazer o equilíbrio e vai te conectar, aí, independente da religião que você tiver, tá? Ele vai te conectar com o divino. O que é isso? O que seria isso? O óleo de olíbano e o óleo de ládano, eles são óleos muito, muito potentes. Uma função de potencializar aquilo que tem nos outros óleos. Só para vocês terem uma ideia, o olíbano, ele prolifera as células boas para combater as células cancerígenas. Vocês imaginem a potência desse óleo. Então, o Equilibrate, ele serve para quê? Para trazer de volta o equilíbrio que você perdeu ao longo do dia ou que você já perdeu logo de manhã. Ele vai trazer aquela energia de pensamento bom, de um pensamento positivo, deixar a negatividade de lado. A ideia dele é essa. E sim, funciona. Ele tem uma história, inclusive, o olíbano em relação... Ele é citado na Bíblia, né? Como um dos presentes para Jesus, no nascimento de Jesus. Então, ele é muito ligado nessa coisa do sagrado. Mas, na parte prática falando,
ele vai fazer justamente isso. Ele vai tirar aquela coisa negativa que tá e vai colocar uma positiva no lugar. Ele tem sim esse poder, tá? É como se você inspirasse paz e tranquilidade. É como se você passasse no seu corpo paz e tranquilidade. Então, se você combinar de noite, esse aqui, que é o Equilibrate, com o Relax, você pode tanto inspirar, como vocês podem colocar no travesseiro, tá, gente? Para poder dormir. Vocês vão ver a noite de sono maravilhosa que vocês vão ter. Vamos falar um pouquinho dos óleos. Olíbano, patchouli, ylang ylang, ládano, rosas, que é um óleo caríssimo, vocês não têm ideia, e osmanthus. Então, a sinergia dele é de paz, tranquilidade e conexão. Conexão com você. O Energy, bom, eu já dei já inspirei ele aqui, mas o Energy é o óleo, sem querer depreciar ninguém, ele é o óleo para pessoas deprimidas. Ele é o óleo para as pessoas cansadas. Quem você conhece que não acorda cansado, gente? Outra coisa, a cada 10 pessoas, isso é um fato, não sou eu que estou dizendo. A cada 10 pessoas, 7 acordam mais cansadas do que foram dormir. E aí entra o uso de remédios para poder dormir. Ou a pessoa desmaia de cansaço e acorda como se ela não tivesse dormido. Ela dormiu 8, 10 horas, mas ela acorda assim, podre. Isso é a qualidade de sono. Então, esse óleo aqui, o Energy, ele serve para tirar esse cansaço, para dar um up, para dar aquela energia que falta. De repente, durante o dia a dia, você está lá cansado, já falando, meu Deus, é 1 hora ainda tenho horas e horas de trabalho, horas e horas de coisas para fazer. É esse o óleo que você vai usar. E sim, para quem está deprimido, isso aqui é obrigatório. Ó. Por quê? O óleo de laranja que tem aqui dentro, ele tem cravo, canela, isso tudo faz com que a pessoa, porque a pessoa deprimida, ela não quer fazer nada, mas ela não vai querer sair da cama. Se ela sair da cama, ela vai sair por uma obrigação. Ai, não, olha, eu preciso ir para a escola, ou eu preciso trabalhar, ou eu tenho que, sei lá, alimentar meu cachorrinho, mas não porque ela quer. Ela está fazendo por pura obrigação. Ela não tem a menor vontade de fazer nada. Então, ela está deprimida. E ela precisa de um gás, digamos assim. O Energy, ele serve para isso. Ele vai fazer que o esgotamento físico, lembra? Ele tem esse aroma de laranja que é revigorante, é energizante, é gostoso. Não tem gente. Quem gosta de cheirinho de laranja? Criança gosta, né? Então, esse aqui é o óleo para isso. Ele vai devolver a energia que falta para você completar aquilo que você precisa completar no seu dia a dia. E sim, pessoas que têm qualquer nível de depressão, seja ele pequeno ou aquela pessoa que já está na cama e não quer levantar, a diferença do umidificador para esse difusor é que o óleo essencial ele não pode ser usado em umidificador, ele é tão potente que ele vai derreter as partes de dentro, as partes plásticas. Então, o difusor que eu mostrei para vocês, ele é feito para poder aguentar a potência que tem aqui dentro. Por mais que tenha água ali, que seja dissolvido na água e você coloque só 3 ou 4 gotas, com o uso é o suficiente para ele acabar estragando. Não usem em umidificador. Procurem um difusor se vocês quiserem, tá? Mas no caso de uma pessoa que esteja em depressão, isso aqui, ó, depois eu mostro para vocês, mas tem no Mercado Livre, tem na Shopee, é só procurar como difusor de óleos essenciais. Se você colocar no quarto dela, ela já muda. Por que eu bati muito nessa história da depressão? Porque é muito comum a gente ter ou conhecer alguém que tenha e não assume. Então, aí eu vou falar da mão, tá, gente? Você pode pingar uma gotinha na mão dessa pessoa e ir fazendo massagens assim, ó. Aqui. Sempre em sentido horário, tá? Aí você pode ir passando para os dedos, deixa eu focar aqui. Você pode ir passando, fazendo massagem assim, ó. E vai puxando
puxa no final. Vai fazendo massagem, sempre perto dessa área, que é a área do coração, tá bom? Pode fazer nos dedos da pessoa, passa o óleo aqui, vai fazendo massagem, vai conversando com ela. Quando você for ver, essa pessoa já levantou da cama. Isso na mão. No pé, é bem no meio do pé, que não vai dar para mostrar aqui. Mas imagina que esse aqui é meu pé. É bem aqui, ó. Bem aqui no meio. Aí você vai fazendo assim. Não aperta, tá, gente? Porque dói. Não é apertar. É fazer uma massagem para que ele seja gostoso para a pessoa, tá? Vai fazendo uma massaginha, vai passando. Pode subir, descer, não tem problema. Mas foca sempre aqui, aqui, ó. No meinho. Mede o pé da pessoa, fala, é aqui no meio. Passa. É o óleo da mulher. Por quê? Ele tem, além da lavanda, além do alecrim, além do cedro, ele tem óleo de gerânio. O óleo de gerânio é o responsável pelo controle dos hormônios da mulher. Ou seja, mulheres que estão na TPM é porque os hormônios deveriam estar aqui, ó. Quando ela está na TPM, o hormônio está aqui. Está completamente descontrolado. Aí qualquer coisinha que falam pra gente, aí a gente faz, quê? Por quê? Não é assim? Alguém que esteja na TPM que atire a primeira pedra. A gente fica nervosa, porque, obviamente, os hormônios estão descontrolados. Aí, isso serve para quem está na menopausa também. Ele deveria estar aqui, ó. Só que na menopausa não tem produção de hormônio, então tá aqui. O que acontece com esses hormônios aqui? Essa pessoa engorda, tem retenção de líquido, tem perda de libido, não quer fazer nada, gente. Então, o óleo de gerânio, na sinergia com os outros óleos, vai fazer com que a glândula da tireoide, junto, no meu caso, que estou na menopausa, que só tenho a tireoide, tá, gente? Eu não tenho mais produção de hormônios dos ovários, eu não tenho mais, eu retirei. Aí, a minha tireoide, ela fica descontrolada, porque ela tem que fazer os hormônios do corpo todo. Então, equilibra. Eu não tenho calorão, dores nas juntas, coisas que pessoas que estão na menopausa, na idade da menopausa, sentem, artrite, artrose, etc. No caso das mulheres que estão, que têm cólicas muito sérias ou pequenas cólicas, esse é o óleo para você poder fazer massagem na área que, obviamente, da cólica, que é 2 ou 3 dedos abaixo do umbigo. Pega um hidratante, pinga e passa. É só para deslizar, é para a pele, é para o poro abrir para entrar. Você entendeu? Por que eu falei que os maridos iam ficar muito felizes? Porque picos de TPM não vai ter mais. É só fazer o uso constante. Ah, mas eu tenho que usar só no meu período menstrual? De jeito nenhum. Você pode usar todo santo dia, porque ele tem outros benefícios. Ele é, sim, um óleo para cólicas menstruais, tanto que ele chama Zencolic. Sim, mas ele, como essa questão hormonal é uma questão de equilíbrio, a gente pode ter, aliás, a gente pode não, a gente tem, como é que eu posso falar, desníveis de hormônio diariamente, todo dia. Lembra do cortisol? Que eu falei que a gente só de fazer assim já dá um pico de cortisol, o hormônio já desequilibrou aí no meio do caminho. Então, sim, pode ser feito o uso dele todos os dias, tá? Tem aqui dentro também sálvia esclareia. É uma planta que ela é específico para mulher também. A sálvia, ela foi muito utilizada na antiguidade. O pessoal falava que era para afastar maus espíritos, para mandar embora maus espíritos. Por quê? Porque as mulheres tinham um pico de TPM, eles chamavam de histeria, então eles achavam que elas estavam possuídas. Aí o que eles faziam? Pegavam uma plantinha chamada sálvia, colocava perto dela, fazia um chazinho, ela tomava e ficava com os hormônios equilibrados e parava de ter histeria, entendeu? Parava de deixar essa histeria de lado. E, na verdade, não estava afastando maus espíritos, estava só equilibrando aquilo que estava deixando ela sobrecarregada. Nós temos
os hormônios, e o estradiol é o hormônio que controla a nossa vida. Então, quando a gente entra na menopausa, que é o meu caso, a gente não produz mais o estradiol. Ele é meio que retirado. Quando a pessoa, ela vai normalmente, assim, vai chegando nos seus 60 e ela entra numa menopausa que vai indo como a natureza, tá tudo bem, tá? Porque o corpo dela vai se acostumando. Como foi no meu caso, que foi uma cirurgia muito urgente e que arrancaram tudo, eu tive os sintomas daquela pessoa de 65 anos com 36. Ninguém me explicou, olha, você precisa fazer reposição de estradiol. E foi aí que eu fui atrás dos óleos essenciais também. Porque eu não podia fazer reposição. Por causa de um problema de saúde que eu tive antes, eu não podia fazer reposição hormonal por causa da pressão. Ia aumentar a minha pressão. Então, eu fui atrás de óleos essenciais, salves clareia e gerânio. E agora eu tenho ele aqui, ó. Não tenho mais problema com dores, assim, articulares, problema de dor na bacia, na coluna, os calorões, os suores, aquela coisa que é horroroso, tá? Quem fala que não, que tá passando bem pela menopausa, me apresenta essa pessoa, porque eu vou te falar, eu sofri. Então, esse é meu óleo predileto. E depois vem o Respire Well. A parte, maridos, escondam os cartões, comprem o óleo essencial e façam massagem nas suas esposas. Você vai ver que coisa linda. Ela vai ficar mais feliz, mais tranquila, não vai ter mais picos de TPM e, obviamente, não vai sentir dores, porque ninguém é feliz sentindo dor, né, gente? E esses são os nossos blends. E antes de eu abrir para as perguntas, eu vou falar a respeito do óleo ozonizado para vocês entenderem a diferença, tá? O óleo ozonizado nada mais é do que um óleo de girassol que passa pelo processo de ozonização no 23º dia. Ou seja, ele fica 22 dias no processo de ozonização e ele está pronto no 23º dia. Essa ozonização faz com que o óleo ozonizado seja excelente, por exemplo, para pessoas que têm diabetes, que tem aquela ferida aberta, sabe? Nos pés, nas pernas, pessoas que têm problema de cicatrização, quem tem psoríase, aquelas alergias muito fortes, óleo ozonizado é excelente para isso. Mas isso aqui é um blend de óleo essencial e aquele eu não tenho aqui comigo. Não vai dar para mostrar. Deixei no outro quarto, mas tudo bem. Então, são coisas diferentes, porém, os dois funcionam maravilhosamente bem. Se você tiver acesso aos dois, melhor ainda. Você pode usar, por exemplo, Dani, eu não tenho, acabou o meu óleo, o meu Equilibrate, por exemplo. Eu uso muito e acabou o meu Equilibrate. Você pode pegar o óleo ozonizado e usar no lugar. Ele não vai ter o mesmo efeito, porém, o óleo ozonizado ele é muito bom topicamente para doenças da pele, tá? Então, principalmente doenças, assim, mais agressivas. O óleo ozonizado, ele é excelente para queimadura, mas o óleo de lavanda também. Vocês entendem por que eu falei que uma coisa completa a outra, porém? Então, se a pessoa tem uma queimadura sei lá, encostou, queimou com óleo, pronto. Aí bateu o óleo nessa região e ficou daquele jeito, e ela não tem como ir até um hospital. Você pode pegar o óleo ozonizado e passar aqui direto. Ele vai fazer o processo de cicatrização, tá? Não, eu não tenho óleo ozonizado dentro, o que eu faço? Socorro. Esse aqui. A lavanda e os outros óleos que estão aqui dentro, se for uma queimadura em que a pessoa não consegue nem encostar, vocês viram e pingam, ó. Pinga assim, ó. Pode pingar e deixar. Que ele vai fazer o processo de cicatrização e o alívio daquela queimadura é na hora. Isso tanto o ozonizado quanto o óleo de lavanda, tá, gente? Que tem aqui no Relax, por isso que eu falei sobre ele. Então, o ideal é que tenha, sim, óleo ozonizado em casa e óleo essencial. Depende da necessidade de cada um, tá? Como é que eu vou demonstrar isso?
Gente, se você estiver no ônibus, é só você fazer assim, ó. E eu te garanto que um monte de gente vai falar assim, moça, desculpa, o que é isso? Ela vai perguntar ou eles vão perguntar. Se vocês estiverem abordando os clientes de vocês, fala assim, gente, eu tenho aqui um produto que é excelente para quem tem problema respiratório. Sabe aquela sinusite, aquela dor de cabeça, aquela congestão? Tem gente que é congestionada todo dia, né? Que tem carne esponjosa no nariz e tudo mais. Fala assim, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que vai mudar a vida de vocês. Posso? Pode. Me dá a palma da sua mão. Pinga uma gota e faz ela inspirar. Acabou. Essa pessoa vai comprar. E aqui dentro a gente tem 10 ml por R$ 89,50 para consultor, certo? De quanto custa cada gota e quantas pessoas vocês podem atingir com um vidrinho desse? Então, é R$ 89,50 divide por 150, Flá. 59 centavos por gota. Muito barato, né, Dani? Consegue atingir 150 pessoas. Gente, já desde quando lançou esse produto aqui, eu substituí o rinossoro pelo óleo essencial. E a gente usa aqui todos os dias, porque eu mesma tenho sinusite, tenho rinite. Vamos falar em dois óleos. Esses dois, o Relax e o Respire Well. A gente está falando aqui de 300 a 400 pessoas, gente. É muita gente. Eu garanto, como o sol vai nascer amanhã, que 10% dessas pessoas vocês vão converter em clientes. Sabe aquela enxaqueca que ela pega só uma parte da tua cabeça? Essa enxaqueca, gente, é muscular, na maioria das vezes. Quando dói aqui assim, ó, dói essa parte, por exemplo. É porque a pessoa, ela tá tão nervosa há tanto tempo que se você botar a mão nela aqui assim, ó, você vai sentir, parece uma pedra. Então, o que é o ideal para quem tem enxaqueca? Ela pega o respira bem fundo várias vezes. Pode pingar 3, 4 gotas na mão dela. Enquanto isso, você pede autorização, obviamente, coloca uma gotinha aqui, ó, na têmpora, aqui, e vai fazendo assim. Aí depois você pega mais uma gotinha, sabe esse músculo do pescoço aqui atrás? Sabe? Põe a mão aqui que vocês vão achar. Que é o músculo do pescoço que ele desce até aqui, ó. É uma coisa só. Vocês vão fazendo com a ponta dos polegares, vão fazendo assim, ó, e vão descendo. Aí pode pôr uma forcinha, tá? Não precisa ser tão delicado. E vai fazendo assim e vai descendo nessa pessoa para ir soltando isso aqui. Se ela permitir, você pode pegar e brincar de amassar o pão, como eu costumo falar, que é fazer assim, ó. Tá? Essa pessoa, enquanto você estiver fazendo, o fato dela ter inspirado já vai passar aquela enxaqueca. E aí, quando você faz a massagem, dificilmente ela vai voltar forte daquele jeito como voltou. Essa pessoa pega esse vidro, arranca da sua mão e compra na hora. Porque nenhum remédio que existe na farmácia faz passar enxaqueca desse jeito.